Conosco aqui no programa Cidade Aberta, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a você, novamente estar aqui, quero cumprimentar seus telespectadores, suas telespectadoras, estou à sua disposição. O senhor está feliz com a aliança entre PMDB, PT e PSB? Lógico, e PCdoB, e PRB, né, e os demais partidos que poderão vir, né. Tem um debate com o PDT, tem um debate com o PMN, com o PR, com o PP, não é? Tem uma discussão com o PSDC, com o PTN, então, ou seja, um conjunto de partidos que fazem parte também da base de sustentação do presidente Lula estão sendo, de alguma maneira, contatados, né, acompanhados, conversados sobre isso. Eu acho que nós vivemos, eu inclusive tenho falado bastante sobre isso, né, nós vivemos um momento muito particular e importante na vida e na história do PT. Não é? O PT acabou, eu digo, por questões muito específicas, por características muito locais, muito particulares, o PT serviu de ser o elo, digamos assim, né, o chamariz, né, a força que unificou os partidos da base de sustentação do presidente Lula, que tem maioria, digamos assim, representatividade no Estado, as lideranças do PSB, do PMDB. Então eu penso que tem um potencial muito transformador, novo, né, na nossa cidade, com grandes repercussões, tanto em 2008 e como em 2010, e também com repercussões no Estado. Então acho que isso é positivo. Eu até digo que por caminhos tortuosos, caminhos, né, digamos, não que fazem parte da cultura dos partidos, né, mas temos um resultado final, uma aliança forte, que pode, do meu ponto de vista, significar muitos avanços e muitas conquistas para o nosso povo. O senhor acha que essa aliança foi produto mais de habilidade das pessoas que costuraram isso, ou é mais uma imposição de cima para baixo do presidente Lula em relação aos partidos da base? Não, primeiro que não tem como o presidente Lula fazer essa imposição, né? O presidente Lula tem um desejo, tem uma orientação, né, tem uma definição para todo o Brasil, mas a resolução do partido nacionalmente diz que respeita-se as questões particulares. Então, eu acho que essa aliança é fruto da habilidade, né, das lideranças envolvidas, das cúpulas partidárias envolvidas nessa questão, né, e fruto também do desprendimento, né, de cada liderança, de cada pessoa envolvida nessa questão, para poder possibilitar a unificação em relação ao nome, que é o nome da deputada Fátima, que tem todas as condições, tem história, tem trabalho, tem representatividade aqui na cidade. O que eu digo que é necessário, depois desse primeiro passo, que é o mais difícil, unificar em torno de um nome, é necessário unificar em termos de um projeto, de um programa, né, de uma proposta para a cidade, porque é evidente que eu acho que não vai ser votar. A pessoa votou porque nós unificamos. Não é bem assim que funciona, né? Nós sabemos que a disputa eleitoral não funciona. Vote porque nós unificamos. Não, vote porque nós unificamos, e nós unificamos porque temos um conjunto de propostas para a cidade, compromisso com a cidade. Então esse é o debate, que aí é uma fase posterior, quando começarmos a campanha propriamente dita. Mas existe um grupo envolvendo o representante de cada sigla, no sentido de construir um projeto em comum, um projeto de governo em comum desses partidos, porque o que a gente percebe é que são partidos aí que têm programas diferentes, em áreas diferentes. Então, haverá um grupo para trabalhar um projeto unificador que venha unificar os desejos dessas diversas correntes? Olha, eu acho que haverá. As lideranças que firmaram o acordo, que firmaram essa unidade, certamente o próximo passo, né, será definir um coletivo, um colegiado, né, um conjunto de uma comissão, digamos assim, indicada por cada uma dessas lideranças, para poder trabalhar uma proposta programática e tal, né? Certamente haverá, né, e certamente é uma preocupação que cada um deles tenha, porque todos, pelas suas experiências, sabem muito bem da importância, né, que se terá no processo eleitoral, na discussão com a sociedade, e esse conjunto programático de propostas políticas administrativas para poder convencer, né, para poder apaixonar, para poder avançar na cidade e poder fazer a campanha. Certamente haverá, certamente eu penso que é uma preocupação muito forte de todo mundo que está envolvido nessa questão. Deputado, eu sinto falta, e aí eu falo não só como repórter, como cidadão mesmo, eu sinto falta não somente dessas lideranças de todos os partidos, como também da pauta na imprensa diária, do que significa essa aliança. É somente eleger Vilma e Garibaldi em 2010, ou os grandes desafios do Rio Grande do Norte estiveram à mesa para se fazer essa costura, para se fazer essa aliança. Por exemplo, nós conversávamos no bloco anterior sobre o estrangulamento do trânsito de Natal, a necessidade de ter um metrô. Essa conversa dentro dessa aliança, onde todos os partidos da base do presidente Lula estão reunidos,
Isso foi pautado como uma prioridade para que juntos viabilizasse isso dentro desse período que resta ao presidente Lula? O aeroporto, que tanto se fala de São Gonçalo do Amarante, esse aeroporto está contemplado dentro dessa que eu não imagino, eu custo imaginar que pessoas inteligentes, como os líderes desses partidos, fizeram aliança só pensando nos mandatos deles. Ou pensaram, será que não pensaram nem um pouquinho que seja em relação a esses desafios do Rio Grande do Norte? Olha, eu posso responder pela minha parte, digamos assim, né? Eu estive aqui no seu programa conversando com você, com os seus telespectadores, com as suas telespectadoras sobre esse processo anterior e sempre dizia da importância, da necessidade, da urgência de se buscar propostas, projetos claros, programas para a cidade do Natal, para a região metropolitana, para o Estado. Então, da minha parte, eu acho que esse é o móvel mais importante, né? Eu defendo isso, eu tenho insistido em relação a essa questão, que é necessário para consolidar. O mais difícil foi feito, que é unificar em torno do nome. Então, o passo, do meu ponto de vista, o passo seguinte deve ser definir quais são os pontos, na questão do desenvolvimento, na questão da educação, na questão da saúde, na questão da segurança, na questão do transporte, do trânsito, com os gargalhos colocados não só para Natal, mas para a região metropolitana como um todo. Então, nós vamos ter um momento rico de fazer esse debate. Eu não acredito que uma aliança ela tem sustentação só para você, de um lado, trocar apoios, né? Trocar apoios, e de outro lado para fortalecer-se ou enfraquecer o outro. Não é essa. Essa é evidente, é da natureza da política. A política tem essa natureza de você se conquistar e dar apoio, e você também se fortalecer e enfraquecer os adversários. Essa é a natureza da política. Mas ela em si, ela não responde por todos os desafios que tem uma campanha eleitoral. Eu penso que é necessário, e tenho falado isso, tenho insistido nisso até de uma maneira, às vezes até chata, até repetitiva demais, mas vou continuar fazendo isso. Acho que é necessário ter um conjunto de propostas para dar respostas às necessidades. Veja você, nós estamos discutindo essa questão aqui, mas o que está movendo, o que vai mover, o que vai, do meu ponto de vista, que vai se posicionar, fazer o eleitor, a eleitora se posicionar, de um lado, a posição da liderança, do líder que ele tem, da líder que ele tem, mas de outro lado também, da consonância, da proposta de cada candidato com o que ele pensa da vida, que ele pensa do seu município. Então, eu acho que são coisas que tem que trabalhar, tem assim, estatua de urgência. Mas eu penso que cada assunto tem o seu tempo, vai chegar um período para isso. Nós não estamos nem em campanha ainda, nós temos ainda as convenções, tem muita coisa para rolar ainda daqui para frente. Certamente essa será uma preocupação e é uma preocupação. Na minha cabeça, e aí demonstra que eu entendo muito pouco de política, as prioridades deveriam vir na frente dos nomes, quer dizer, os desafios tinham que vir na frente das alianças. Está entendendo? Eu acho que qual o grande desafio que existe é esse. Então, o que é que se pode fazer para vencer esse desafio? Eu digo isso pensando na arrecadação dos entes, a União, ela fica com cerca de 65% dos recursos arrecadados pela sociedade, cerca de 25% de 35, 25, mais ou menos 30% com o Estado, e o restante com os municípios. Eu fico imaginando que para fazer os grandes projetos, quando a gente vê os grandes projetos nesse país, sempre foi o governo federal que fez, o que tem as contrapartidas das prefeituras, dos municípios. Mas a gente percebe que tem uma intervenção do governo federal. E eu imaginava que, conversando aqui com um pré-candidato, Jones Paulo Arrega, ele enumerou um ponto que ele julga negativo e um ponto que ele julga positivo dessa aliança. O que ele julga negativo é a descaracterização, segundo ele, a não ida de várias propostas para o primeiro turno para o eleitor ter mais opções. E a positiva que ele colocava era justamente essa sintonia entre os três níveis de governos que poderia fazer acontecer grandes projetos. E eu leio todos os jornais, todos os dias, converso com os diversos segmentos, os líderes partidários, e eu não sinto ninguém puxar a coisa por aí. A coisa fica mais na novelização, no quem vai apoiar quem, segunda alguém fala, na terça outra sigla vem. Olha, eu tenho concordância com você sobre esse entendimento, Eu sou uma das pessoas que tenho insistido, digamos assim, para que se haja um conjunto de propostas.